Em 2017, a Marvel estava publicando uma HQ de qualidade bastante duvidosa sobre o Thanos. Ela era escrita por um cara chamado Donny Cates e ele era bem elogiado, né? Hoje em dia eu não sei, francamente, o que as pessoas procuram num artista de quadrinhos. E no dia 27 de dezembro de 2017, o número 14 revelou que o Thanos ia ser chamado de Dion pela sua mãe. A mãe dele ia batizá-lo dessa maneira. E aí ela ficou louca e o batizou como Thanos. Veja bem, isso foi no dia 27 de dezembro. A HQ saiu, as pessoas leram e tudo bem. Aí, nos dias 30 e 31 de dezembro, os portais de notícias de quadrinhos começaram a repercutir notícias sobre essa história. Sendo que um dos portais que repercutiu isso com mais ultraje, espanto e alarde foi o CBR, dizendo que a Marvel havia revelado o verdadeiro nome de nascimento do Thanos. O que vocês acham que aconteceu depois? O cara foi tão criticado, tão bombardeado pelo público nas redes sociais que ele teve que se explicar. Ele certa vez fez a seguinte declaração: cara, se eu estivesse irritado com toda essa coisa de Thanos ganhou um nome diferente, porque é isso que estavam dizendo, né? Que o nome do Thanos havia mudado, que havia sido revelado que o Thanos tinha um outro nome. Eu iria sair para comprar várias edições de Thanos 14 para ver do que se trata toda essa confusão. Para garantir, eu também compraria a edição 13, que está sendo reimpressa apenas para me certificar de que estou zangado pela razão certa. Essa não foi a única vez, houveram várias, vou dar só mais um caso, mais um exemplo. O Steve Rogers da Hydra, não sei se vocês sabem, mas quando a iniciativa All New, All Different da Marvel começou e o Sam Wilson se transformou no novo capitão, o antigo capitão, Steve Rogers, acabou descobrindo que ele sempre foi um agente da Hydra, disfarçado. Poderia ter sido bem pior ainda no cinema, né? Quer dizer que o cinema ainda foi menos ruim. Não que essas histórias sejam ruins, tá? Elas são bem escritas. Mas eu acho, o objetivo é óbvio, né? É um Capitão América fascista, mas não nazista. Porque na HQ, o Nick Spencer redefine a Hydra não como uma organização nazista, mas como uma organização que uniu-se ao Hitler, mas desde o princípio pensando que se ele fosse tão terrível como diziam que ele era, eles iriam afastar-se dele. E aí acabou que eles não conseguiram, porque o Hitler acabou exercendo mais poder sobre a Hydra do que eles esperavam, mas essa seria uma pré-Hydra, que teria existido antes mesmo do Partido Nazista. É um pouco mais difícil que as pessoas não concluam que o Capitão América é nazista, que é isso que foi falado, que é isso que é falado até hoje. Quando teve aquela treta do traje cômico e do enorme, eu quase gravei um vídeo sobre isso porque o ponto principal estava sendo perdido. Aliás, eu não acho que a Marvel pretendia desfazer isso aí. Eu não acho. Acontece que a repercussão foi extremamente negativa. E por que eu digo que eu não acho que a Marvel pretendia desfazer isso? Porque eles tomaram todos os cuidados de mostrar: olha, o Capitão é um fascista, o Capitão é da Hydra, mas ele não é nazi, ele não aprova os métodos nazistas. Mas até hoje esse Capitão é chamado de Capitão Nazista. As críticas são feitas principalmente a isso. Algo que, se as pessoas tivessem lido essa fase, elas não teriam dito. Tudo isso aí configura um fenômeno muito bizarro dos últimos tempos. Primeiro, como o suposto leitor de quadrinhos adora reclamar, né? Como parece que ele existe para estar insatisfeito. Segundo, como esses portais de notícias são irresponsáveis. Não estão nem aí, eles metem o clickbait mesmo e você que se lasque. E você que não vai atrás das coisas, fica ali com o clickbait na cabeça. E terceiro, nós temos agora, estamos numa época em que remeter a histórias em quadrinhos pode parecer até muito inteligente, pode parecer assim,
sei lá, de algum modo refinado, de algum modo correto. Eu estou preocupado com o material base, com o material original. Mas a verdade é que ninguém lê, a verdade é que ninguém liga. E sobre esse ninguém lê, ninguém liga, a gente tem essa imagem aqui. Tá vendo? Se é sobre fidelidade, deixa com James Gunn. Isso está sendo replicado por aí, tá, gente? Não é bait, não é zoeira, não é brincadeira. As pessoas estão acreditando que o James Gunn está mesmo reproduzindo fielmente imagens extraídas da HQ, quando aquilo que você tem à esquerda são artes inspiradas no filme. Não é o contrário, essas HQs não existem. Nesse post em especial, de onde essa imagem foi tirada, tem um comentário que eu preciso citar para vocês. O cara diz que, respondendo a uma outra pessoa, é dito assim, sobre a escolha do ator para o Superman. Ele vai usar o ator por vários anos, por esse motivo que escolheu um ator novo. Isso é o que é falado, né? Porque realmente ele é mais jovem do que o Henry Cavill. Mas ele é mais velho do que o Henry Cavill era quando fez The Man of Steel. Como assim um ator jovem? Eu quero um ator jovem para fazer o personagem por muitos anos. Isso não tem o menor cabimento. As pessoas só leram isso, só ouviram isso, acreditaram nisso porque é algo confortável para elas e seguiram em frente. Suponhamos que essa imagem fosse verdadeira. O que importa se essas pessoas não leem HQ? O que importa se elas não sabem que HQ é essa? E daí? E não era o Snyder que só copiava as imagens? Porque aqui só tem imagens, correto? É inacreditável. Eu só não digo que essas pessoas estão passando vergonha, embora isso aqui seja absurdamente constrangedor. Fazendo essa cobertura do filme do Superman, vocês perceberam aí que o canal ficou meio monotemático, né? Peço até desculpa a vocês, não é minha intenção, não gosto do canal assim, mas até que o filme saia, a gente vai ter que fazer vídeos dessa forma. E eu fiquei chocado. Eu estou chocado. Primeiro, eu descobri que não existe mais fandom do Superman nos quadrinhos. Ninguém mais lê, ninguém conhece o personagem. E depois, mais chocado ainda, eu fiquei em saber que ninguém liga para transmitir informações verdadeiras. Eu não sei se isso aqui é comprado, eu não sei se isso é intencional, eu só sei que ninguém percebeu, que pouca gente notou. E percebi essa coisa, esse status de, olha, o meu diretor remete aos quadrinhos. O Snyder, mesmo tendo transformado o Watchmen numa HQ viva, porque é isso que é o filme Watchmen, foi acusado de só ver imagens. Mas o James Gunn é elogiado por estar preservando a fidelidade, não de uma HQ, mas de pinturas, de desenhos feitos, de artes produzidas a partir dos trailers do filme que ele está fazendo. É aquilo que eu falei recentemente, quando eu refutei o Filho do Heróis e Menos. O que a gente quer? Que Superman a gente precisa? O James Gunn falou. A gente precisa de um Superman assim, assim, assim. Tudo aquilo que o James Gunn nos deu de Superman é o que a gente precisa. Eu não sei até onde isso aqui é comprado, eu não sei até onde é a mais absurda falta de vergonha, mais absurda incapacidade de raciocinar, até tamanha a empolgação ou interesse, mas remete a esse fenômeno bizarro dos leitores de quadrinhos que não leem histórias em quadrinhos. E aí teve mais uma, né? Recentemente, aí mais uma imagem vazada, não sei se vocês repararam, mas estão vazando tudo do filme. Outra indicação de que a venda de ingressos está ruim e de que spoiler só é negativo quando querem que o spoiler seja negativo. Ou vocês acham que eles estão vazando isso aí tudo por quê? Eles estão vazando para as pessoas irem ver os filmes. Para assistirem, para irem assistir, para ver se elas se empolgam em ver o filme. É uma atitude desesperada. Spoiler é coisa de fresco, né? E aí saiu essa cena do Superman absolutamente fora de controle. Oh, yeah, that's gonna be... Lex, I tried to stop
Stop him! It's fine, Heather. Superman, we finally meet. Would you like a coffee? Where's the dog? Dog? The dog, Luther! You took the dog! That's right, Eve. Get all of this. Where's the dog? I have no clue what you're talking about. He's just a dog. I don't know what dog you're talking about. Ugly dog and a cake. What did you say? Where's the dog? Where's the dog? Mais uma vez o Superman tá no chilique. E quebra a mesa, estoura a porta. E aí, essa imagem aqui circulou na galera do marketing aí, né? A Irmandade do Pix, dizendo, o Superman perde a cabeça com o Lex Luthor, sim, olha aí, olha a fidelidade, olha a acurácia, como diria o enorme, olha a acurácia. Aí o Lex Luthor todo tranquilo e o Superman todo descontrolado. Aí muita gente criticou, né, cara? Inclusive a maneira como ele fala, né? Onde está o cachorro? Tem muito o que criticar ali. O descontrole, a impessoalidade com relação ao cachorro, como ele não tem uma história com o Lex Luthor diz, que finalmente nos conhecemos. E as pessoas colocaram isso aqui, até o Tyrone colocou essa imagem no vídeo dele e fez aquelas críticas, o Superman deveria ser mais estoico, mais controlado. Eu não vou entrar por esse caminho. Esse Superman é histérico. Ele é uma fruta descontrolada, fora de si. Essa imagem aqui, e veja como estão tentando te enganar, né? Depois que você viu aquilo, talvez esta visualmente pareça com ela. Se você bater o olho e você quer aceitar o filme, você quer dizer que o James Gunn é um gênio, aí você simplesmente aceita. Mas se você ler pelo menos um pedaço dela, você vai ver que não confere, não roubaram o cachorro dele, que é o Krypto, né? Ele não chama de Krypto, e é o Krypto mesmo. Eu cheguei até a pensar, será que é o outro cachorro que ele salva no trailer? Tem um trailer novo aí que mostrou ele soprando um cachorrinho, porque ele é uma coisa linda, né? Superman, ele salva bichinhos. Porque ele fala o cachorro, né? Não, é o Krypto mesmo, é que o negócio é ruim, mal feito. Um sketch de comédia, né? O Lex falando com o copo na boca e o Superman na dúvida do que ele ouviu. O Superman tem super audição na dúvida do que o Lex disse. Um bicho estranho de capa. Então é o Krypto mesmo. Bom, enfim, aqui não é o caso. Porque quando o Lex fala que não sabe do que o Superman está falando, ele fala que está falando de sequestro, tortura e assassinato. Só olhando para a imagem, né? E aí, de repente, a gente vê o Superman passando mal. E como você só tem isso aqui, dá para entender que o Superman foi levado de algum modo para uma armadilha, né? Alguma coisa está acontecendo. O último quadro, repara no anel verde no dedo do Lex Luthor. É um anel de Kryptonita. O Lex Luthor está sentado, está tranquilo, está calmo, não porque ele é superior ao Superman, não porque ele é estoico e o Superman é um adolescente descontrolado, né, um TikToker, não. É porque ele está com o anel de Kryptonita. Ele atraiu o Superman não para que tirassem foto do Superman e difamassem ele na rede social depois. Ele o atraiu e tinha certeza que podia ficar calmo por conta do anel de Kryptonita. Agora vamos ver do que se trata essa história. A gente já publicou sobre isso na nossa aba de comunidade, mas vamos ver que história é essa e como é que ela acontece, para que a gente possa notar a diferença e como este Superman aqui, desta HQ que ninguém conhece, que ninguém leu, e que francamente eu acho que é o tipo de coisa que o Peter faz, né? Encontra algo que seja visualmente semelhante e diz que é igual e que tem acurácia com os quadrinhos, palavra que o Norm adora. Vamos ver o que essa história diz, o que acontece nela, e aí vamos ver se não parece mais o Superman de Snyder do que essa caricatura do James Gunn. Essa história foi publicada aqui originalmente em 1988, Super-Homem 45 pela editora Abril, que correspondia à edição número 2 de Superman em 87 nos Estados Unidos.
A The Man of Steel, que o John Byrne havia lançado, fez um grande sucesso. E depois que a fase The Man of Steel terminou, que era o lançamento do Superman, o John Byrne ganhou os roteiros da revista Superman, que foi relançada. E na edição número 1, o Superman enfrenta o Metalo, que inclusive ia aparecer em Batman vs Superman. Um dia eu conto essa história para vocês, porque que não apareceu. Que tem um coração de Kryptonita, uma pedra de Kryptonita no peito. E aqui nessa história a gente começa vendo que o Lex Luthor está estudando o Superman. Ele tem uma cientista trabalhando com ele, e eles estão estudando o Superman. E aí ele começa também a observar não só que há uma certa relação do Clark Kent com o Superman, mas ele também começa a seguir o rastro da Lana e percebe que ela também deve ter algum tipo de ligação com o Superman. Ela começa a aparecer em Metrópolis 3 semanas depois do Superman surgir. A Lana Lang. O Lex Luthor arranca do peito do Metalo a pedra de Kryptonita, é o coração do Metalo, né? E é a partir dessa pedra que eles vão fazer o anel que vai proteger o Lex, mas vai custar depois a mão dele. Engraçado, tem uma referência a isso em Smallville. Na primeira temporada, quando a Cassandra tem uma visão com o Lex Luthor, presidente dos Estados Unidos, ele tá com luva na mão, numa das mãos. Isso foi desenvolvido diferente na série, mas é uma referência ao Lex tendo a mão perdida, amputada, porque foi contaminada com radiação. Isso não vai custar só a mão, vai custar a vida dele. O Lex morre, mas ele consegue transferir a mente dele para um clone que se apresenta como filho dele, que é um cara com cabelo, inclusive, barba, cabelo ruivo. Inclusive parecido com o Lionel Luthor de Smallville. Interessante a mistura, mas no fim é o próprio Lex, né? E no fim foi mesmo, né? Porque o coração do Lionel Luthor, no final de Smallville, é arrancado e colocado no Lex. Como se eles fossem sempre a mesma pessoa, assim como era nos quadrinhos. O Lex Luthor manda pessoas até a casa do Clark Kent, dos Kent, e eles disparam dardos nos pais do Clark. Eles não têm ordem de matar, né? E eles começam a revirar a casa e acham um livro de recortes da mãe dele, em que ela recortava desastres que quase aconteceram e uma outra parte de notícias sobre o Superman. Quando esses caras estão saindo da casa, eles se deparam com a Lana. E ela vê o rosto deles, então eles disparam um tiro de dardo nela e levam ela com eles para Metrópolis. E o Lex, que estava no jantar, vai ao encontro da Lana. O Superman aparece na história, ele recuperou os poderes dele depois da luta com o Metalo, né? E ele observa que ele está sendo seguido por uma espécie de olho tecnológico, né? Uma câmera voadora. Quando ele tenta pegar, ele pega essa câmera, ela explode e ele volta para o apartamento dele. Chegando lá, ele vê um rastro de sangue indo para o apartamento. Ele está indo para o apartamento, depois volta para o armário do zelador do prédio. E aí, quando ele chega lá, no armário do zelador, a Lana tá lá, toda arrebentada, desesperada. E aí ela diz para ele que sequestraram ela e a torturaram e queriam saber tudo sobre ele e sobre o Superman. E que ela não falou nada, né? Ficou 3 dias na mão dos caras. E aí ela fala que eles pegaram os pais dele também, porque afinal de contas, a última coisa que ela viu era quando eles estavam lá. O Lex está contando que essa pressão em cima do Clark Kent vai fazer com que ele procure o Superman, porque ele acredita que eles têm uma ligação. E realmente, aí o Superman chega invadindo o laboratório do Lex. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa cena aqui, o que o Superman fala para os atiradores, porque teve gente que ficou chocada com o Superman esmurrando a cara do kryptoniano que tocou na mãe dele em The Man of Steel, e falando para não tocar na mãe. Olha essa frase, isso aqui não é bravata, isso aqui não é só ira, olha o que ele diz. Ele quer saber, chama eles de animais e diz para eles começarem a falar antes que eu esmague suas cabeças como ovos podres. Se os pais dele foram sequestrados, se foram torturados, eles já morreram. Olha o que eles fizeram com a Lana. Não é o Dog, que ele nem chama pelo nome.
Ele tá descontrolado porque a Lana foi torturada por causa dele. Ele já é inimigo do Lex, e aí é nesse contexto que ele entra na sala para confrontar o Lex, e aí ele fala de assassinato do pai dele, dos pais dele. Sequestro, tortura, e ele começa a passar mal, e aí o Lex tira vantagem. A história termina com dois momentos, né, em que o Superman vai até a casa dos pais dele, e lá ele descobre que eles estão vivos, né, que não foram torturados, e o momento em que a doutora que está ajudando o Lex chega à conclusão, o computador onde ela está colocando os dados. Aliás, essa coisa do Lex estudar o Superman também aparece em Lois e Clark, um dos episódios mais legais da primeira temporada, da série lá de 93, e o computador chega a uma conclusão, a de que Clark Kent é o Superman. E o Lex se recusa a acreditar. E ele se recusa a acreditar porque ele diz que é impossível alguém que tem os poderes do Superman se fingir de simples humano, que é um poder daquele, tem que ser usado constantemente, sem nenhuma interrupção, e esculacha com a mulher e não acredita no que ela disse. Eu vou perguntar a você, você não viu o filme ainda, mas você tem uma ideia do contexto. Você acha que parece? Ou estão tentando te enganar? Ou são os leitores de quadrinhos que não leem quadrinhos e que nem ligam para quadrinhos, mas que recorrem a eles ou para reclamar porque eles são insuportáveis, são leitores ou são críticos somente, né? Críticos que disfarçados de leitores, ou isso aqui é só manipulação mesmo, para você achar que o James Gunn faz um trabalho competente, porque aí no teu inconsciente, já que veio dos quadrinhos, ter acurácia com quadrinhos é uma coisa importante. Olha eu falando acurácia, igual o enorme. Tá amarrado em nome de Jesus. Enfim, você acha que tem a ver? Você acha que são contextos semelhantes? Você acha que isso aqui é parecido? Na verdade não, né, minha gente? Não é parecido. Você sabe que não é. Não tem absolutamente nada a ver. É só manipulação, é só mentira de novo. Eu queria só chamar a sua atenção para uma coisa muito importante, um detalhe muito sutil dentro desse trailer. Para isso, quero remeter vocês à entrevista que o James Gunn deu dia 16 de junho de 2025 para Rolling Stone. A gente vai soltar um vídeo que tem uma análise mais detalhada dessa entrevista, mas eu queria destacar um ponto aqui, né, em que ele diz que eu realmente entendo o Lex. Sinto que me identifico com o Lex muito mais do que eu gostaria. Ele começa a comentar, né, que o Lex é um homem incrível, o maior homem do mundo, de repente aparece esse cara gato, né, e poderoso, e aí ele fica obcecado por ele, porque ele está sendo substituído e tal. E aí eu queria que você guardasse no teu coração essa expressão aqui, ó. Eu me identifico com tudo o que ele faz. É justo, então, que eu pense que o maior avatar de James Gunn nessa produção, onde ele mais se projeta, é em Lex Luthor. E eu acredito plenamente que o poder, entre aspas, sem merecimento do Superman é uma coisa que provoca, irrita, ultraja o Lex Luthor e, obviamente, o James Gunn. Eu sei que a visão dele é extremamente negativa do personagem, ele mostrou isso em Brightburn. Nesse momento aí, quando o Superman vai virar a mesa e o Lex tira a xícara da mesa, veja só, é como se ele previsse os movimentos do Superman. Primeiro você vê, ele está completamente no controle. Ele tem certeza que o Superman é um chiliquento descontrolado e que ele vai dar um show para as câmeras para ele queimar o filme do Superman nas redes sociais. E o Superman está seguindo o caminho. Ele faz exatamente o que o Lex quer. Ele manipula, o conduz para onde ele quer. Mas esse detalhe da xícara é muito significativo, porque isso é quase que uma presciência. É uma coisa meio Dig Sol, né, do Jogos Mortais. Como é que ele pode conhecer tão bem a mente do Superman assim? Como é que ele pode saber exatamente o que ele vai fazer, que ele vai virar a mesa? Essa é uma pitada de metalinguagem. O Lex Luthor sabe o que o Superman vai fazer, porque James Gunn está escrevendo o que o Superman vai fazer. Lex sabe que o Superman vai virar a mesa, porque o James Gunn escreveu o Superman virando a mesa.
O Lex tira a xícara da mesa antes que o Superman faça isso, porque ele sabe o que o Superman pensa, porque ele está induzindo o Superman a pensar, e James Gunn está escrevendo que o Superman pense assim. O que você está vendo aí não é apenas um embate entre o Superman e o Lex Luthor. O que você está vendo aí é um embate entre o Superman e o James Gunn, entendeu? O que você está vendo aí é o James Gunn levando o Superman aonde ele quer, ao ridículo, à exposição. Veja só, essa cena não foi unânime, apesar dessa corja da sociedade, da Irmandade do Pix aí, fazendo de tudo para comparado até com John Wick. Com John Wick. No primeiro filme, John Wick diz: quando aquele cachorro apareceu na porta da minha casa, eu tive esperança outra vez. É porque ele sentiu esperança que vocês estão comparando? Ele nem chama o cachorro pelo nome, o Superman não chama ele de Krypto. E tem gente comparando com John Wick. Você acha que alguém realmente achou que isso parece com John Wick? Claro que não. É óbvio que não, evidente que não. Mas querem que você acredite, querem que você pense que parece. Que você fale, nossa, que referência foda. Por que divulgar essa imagem? Por que divulgar essa cena? Isso apareceu num programa de TV. Assim como aquela outra em que ele aparece sendo feito de bobo, mostrando que ele fica, na entrevista com a Lois, né, que ele fica pensando em frases de efeito. Ridicularizado pela Lois, ridicularizado pelo Lex. Você está vivendo dentro desse filme, meu amigo. O que o Lex está fazendo com o Superman aí, na história, criando um cenário para expô-lo, é o que o James Gunn está fazendo de verdade. Expondo o Superman ao ridículo. Só que ele não pode deixar isso claro, né? Assim como o Lex também não pode. E óbvio que o Lex vai ser punido no final. Mas talvez não tanto. Mas talvez não completamente. Mas qual vai ser o resultado? Eu tenho falado bastante sobre as questões metafísicas, místicas, espirituais ligadas a esse filme. E eu posso atestar para vocês que por trás disso tem tem uma leitura metalinguística e há um interesse espiritual. James Gunn está destruindo o seu maior medo, que é o Superman. Fica ligado.